E aí, pessoal, estamos aqui na casa do velho Jack, né, para entrevistar o nosso amigo Isaías, músico, poeta, professor, costuma alegrar as noites de Januária, principalmente nos sábados e nas sextas-feiras, né, em bares como o Black Sabbath, o Roots, né? Então, gente, hoje vamos dar pontapé a essa grande entrevista, que já era uma coisa que eu estava assim, muito envolvido, né? E espero que vocês gostem do nosso trabalho. Então, esse é o nosso grande Isaías. E lanço para ele a primeira pergunta. Em que momento da vida você percebeu que ensinar, fazer música e escrever poesia não eram caminhos separados, mas parte do mesmo discurso? Então, primeiro, saudações a todos, né? Um prazer estar aqui. Então, teve uma coisa gradativa aí, porque essas coisas não aconteceram no mesmo momento na minha vida, né? Teve todo um processo. A questão de poesia, eu acho que precede a música e a educação, porque tem uma forte ligação com letra de música antes de se ligar com a música propriamente dita. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha em torno dos 15 anos, eu ouvia os cancioneiros, né, da música brasileira, os grandes nomes como Raul, Cazuza, essa galera que a gente tem aquela coisa com a poesia, e eu me interessava muito pela letra, pelo que eles estavam dizendo. E eu me perguntava por que ninguém mais compunha aquelas letras. Eu passei minha infância nos anos 80, minha adolescência nos anos 90, então o cenário de poesia estava muito diferente da música. E eu sempre liguei muito na questão da letra e ficava me perguntando por que não se faz isso. E aí eu comecei a ler a biografia dos artistas, né? Eu comecei a biografia dos artistas e eu percebi que esses caras liam, eles tinham muita influência. Eu lembro que a coleção dos pensadores de filosofia mesmo foi influência direta do Renato Russo e do Raul, porque eles liam filosofia. Aí eu fiquei daquele eureka de adolescente, então quer dizer que eles escrevem assim porque liam determinadas coisas. E eu passei a me interessar pela leitura. E aí a música veio nesse contexto porque eu fui aprender instrumento musical, comecei com violão, que é o carro forte, né? E aí, inicialmente o objetivo era para compor mesmo. Tocar na noite foi bem depois, foi muito por acaso. Você deve se lembrar que tinha um antigo curralzinho, onde hoje é parte do Viva Maria, e eu me lembro que o dono de lá, volta e meia, falava: você vai lá fazer um som, minha irmã fazia uma propaganda, né? Meu irmão toca, tal, tem um repertório bacana, e eu sempre falava: um dia a gente marca, e não tinha aquela coragem disso. Porque é uma exposição, né? Você tá tocando, tem um monte de gente te assistindo. E aí eu me lembro que por acaso alguém marcou com ele e não deu pra vir, a pessoa não chegou, veio, era um músico de Montes Claros, eu não me lembro quem é no momento, tem muitos anos isso, mais de 25 anos. E aí eu me lembro que ele chegou lá em casa e falou assim: cara, é você tem que ir lá. E aí veio o contato com a questão da música enquanto músico da noite, né? E ele foi juntando, depois vieram as bandas, a gente já teve umas 5 bandas ao longo da caminhada aí. E o objetivo sempre foi colocar as letras, né, essa coisa da poesia. E depois você acaba percebendo que tem um lado profissional próprio do músico, você meio que... É como se você tivesse que dividir, né? Não é só, não posso fazer a música que eu quero o tempo todo, você está tocando com o público, então já tem outras demandas. Isso. Mas o objetivo inicial sempre foi fazer a música, sempre foi fazer a poesia. E a educação aconteceu depois, que eu tenho 25 anos de músico da noite e tenho em torno de 16 anos de educador, né? E assim, quando eu comecei a atuar, eu já estava conhecido como músico, então a educação acabou meio que o pessoal da escola: por que você não usa a música? Então a gente acabou desenvolvendo a partir daí, dessa ideia da galera falar: você podia usar a música para estar trabalhando em tal projeto. E as escolas também tem muito projeto que envolve música, acaba que vai de encontro. Eu acredito que seja por aí. O que a sala de aula te ensinou sobre silêncio, esse mesmo silêncio que são importantes na música e na poesia? Então, a sala de aula hoje, o silêncio é uma conquista, né? Porque a galera,
principalmente a geração mais nova. Não consegue. Eles não conseguem. Inclusive tem uma pesquisa, eu não me lembro de onde provei essa pesquisa agora, que eles falam que a ideia de ter 50 minutos para uma aula é porque no início do século XX eles fizeram uma pesquisa e descobriram que era o máximo que uma criança conseguia concentrar num único assunto. Certo. Para a nossa geração TikTok é impossível, eles não conseguem se concentrar 50 minutos dentro de um único assunto. Então a aula tem que ser bem dinâmica e você tem que estar se reinventando o tempo todo, né? E o silêncio na sala de aula é complicado. Eu diria que na música é mais correto, né? do que na própria sala de aula. Vamos lá. Existe alguma canção ou poema que você ensina sem perceber apenas pela forma como vive? Sim. Na verdade, quando a gente vai para a sala de aula, você tem que ter um planejamento para aquela aula específica. Quando você vai usar um poema ou uma canção, geralmente você coloca no planejamento. Agora, eventualmente acontece de ter questões de improviso, porque sala de aula, pela própria dinâmica, né, não tem como você ficar engessado. Então, assim, eu gosto muito de recitar Augusto dos Anjos, às vezes você vai ensinar alguma figura de linguagem, porque na poesia dele fica muito claro, né? É muito fácil de mostrar essas figuras de linguagem, principalmente para adolescentes. O lado lúdico, né? Sim, porque exatamente. A música ela trabalha muito com essa questão do lado lúdico, né? Então, como você falou, citando Augusto dos Anjos, essa ludicidade fica mais evidente, né? Exatamente. E a música cai como uma luva nesse caso, né? Sim. Não é isso mesmo? Quando você compõe ou escreve, o professor dentro de você tenta organizar ou aprende a se calar? Então, eu não diria nem um professor, eu diria o acadêmico, porque esse processo de composição, eu comecei a escrever música antes de atuar como professor e a faculdade contribuiu muito. Eu costumo sempre dizer para os meus amigos que a gente perde um pouco de sensibilidade, que é aquela coisa apaixonante da adolescência. Que a faculdade quebra o romantismo, né? Porque traz uma realidade que a gente não está acostumado. Exatamente. E aí a questão da linguagem, eu brinco que o que eu perdi de sensibilidade eu ganhei de discernimento. Então, assim, eu não conseguiria fazer uma música com inocência hoje mais. Isso que eu ia dizer. Aí a sua música ganhou uma criticidade. Exatamente. Uma criticidade, principalmente na questão da autocrítica. Exato. Que você consegue se medir melhor, né? A partir do... você vai aprendendo questões de técnicas de escrita e vai tendo contato com outros poetas, então, fatalmente, você vai se lapidando ali, vai tentando na medida do possível. Qual foi a maior lição que um aluno te deu sem saber que estava ensinando? Cara, eu tive uma experiência com um aluno na cidade de Itacarambi, foi logo no começo da minha atuação como professor, que impressionava pelo seguinte, era um caso de uma família que envolvia HIV na família e os pais deles já tinham morrido desse aluno e na medida, eu diria que por contrassenso do que se espera, esse aluno ele era muito esperto e ele costumava fazer as atividades antes dos outros e sobrava tempo livre para ele bagunçar, né? Fazer algazarra na sala de aula. E aí um belo dia, no auge do desespero, que eu já não sabia o que fazer com ele, eu parei folheando o livro, eu falei, cara, o que eu faço com esse menino? E aí apareceu um texto lá em inglês, eu desafiei ele. Falei assim, eu duvido que você consiga compreender isso. E aí foi uma grande sacada, porque ele ficou curioso e ficou o resto da aula com esse texto. Eu tive essa sacada, eu aprendi isso com ele. Às vezes não é que o aluno não tem interesse, é porque também às vezes a escola não é suficiente para aquele aluno. Nós não temos um público homogêneo em termos de aluno, ainda mais hoje, né? E assim, ele me passou esse diferencial, que tem pessoas que às vezes a gente descarta como questão de comportamento, ele não vai conseguir, ele não vai socializar, ele não vai focar. E às vezes as falhas vêm da gente mesmo, né? A gente que não consegue abarcar. Uhum. E aí eu diria que eu aprendi essa lição com esse aluno. Certo. A música veio antes da palavra escrita ou
a poesia sempre esteve escondida dentro das notas? Então, é como eu disse aquela hora, a poesia precedeu a música para mim. Até porque quando eu comecei a estudar violão, eu não era um cara afinado, né? O pessoal brinca que tem a escala pentatônica e tem a diatônica. E diz que todo desafinado naturalmente canta na pentatônica. Eu brinco com o pessoal, não era desafinado, eu usava a pentatônica. E hoje a gente sabe que não é bem assim, né, que as coisas funcionam. Mas é porque naturalmente a gente, quando não tem a habilidade, a afinação, o ouvido, acaba que o nosso cérebro gosta de coisas mais fáceis. E a escala pentatônica ela é presente nas culturas, desde a cultura oriental, né, do Extremo Oriente, até a cultura indígena brasileira. Inclusive tem um material da época do descobrimento que meio que a igreja abafou e que eles conseguiam comparar essas escalas musicais. E por isso que eles chegaram à conclusão de que a escala pentatônica é comum. É o primeiro que o cérebro da gente procura quando nasce com um dom, né? Mas então, eu acho que é possível desenvolver, meio que não nascer, viu? Como você lida com o conflito entre liberdade artística e responsabilidade social, já que educa pessoas? Pois é, cara. Dá a impressão de que o artista já é um ser por si irresponsável. Dá essa impressão sempre, né? Então, na verdade eu diria que o artista é muito compromissado com a sua arte e acaba que ele acaba negligenciando a vida prática. Mas assim, é uma batalha, porque o artista com ele próprio, né? Acaba que o artista rouba a atenção dos afazeres sociais. Então assim, tem que ser bem dosado, tem que conseguir criar uma certa disciplina. Esse equilíbrio, exato. Porque senão não dá conta, não. Você acaba virando um irresponsável mesmo, né? Porque haja visto, um dos grandes filósofos, que se pode dizer o pai da filosofia praticamente, o Sócrates, a mulher dele dizia, você é um vagabundo. Hoje o cara é amado, adorado, respeitado. Foi chamado de vagabundo. E da nossa região tem uma espécie de tabu, que o menino pega o violão ali e a galera fala, não vai querer nada com a vida. Exato. Até que você conseguir fazer algum dinheiro com a música na nossa região e o pessoal olhar com outros olhos, tem uma estrada pra você caminhar, não tem jeito. Aqui... Exatamente. Você acredita que a arte pode ensinar aquilo que a educação forma, não alcançar? O que, por exemplo? Eu diria que a arte ela tem uma linguagem mais direta, porque quando uma pessoa se identifica com uma canção, por exemplo, é uma linguagem que está falando direto com o seu coração. E a escola tem que seguir um currículo, não tem jeito, né? Agora, o grande tchan e o grande salto é se o professor conseguir alinhar essas habilidades artísticas com a questão do que o currículo espera. E assim, voltando a afirmar, existem os confrontos de geração, né? Porque às vezes o repertório musical que eu tenho não condiz com o repertório do meu aluno. E aí às vezes transcende um pouquinho, não fica só nessa questão, vou usar isso aqui como uma coisa lúdica, e às vezes aquilo que parece que vai ser lúdico pode não dar certo. Eu lembro de uma ocasião na escola do Olhos d'Água, na região do Conde Marinho, que eu levei uma música dos Beatles para trabalhar, que é Hello, Goodbye. Estava trabalhando na questão de cumprimentos com os alunos, os greetings, né? E aí eu tive a ideia de levar essa música. E eu falei assim, puxa, será como é que vai ser a recepção da galera? E para minha surpresa, a turma em peso abraçou, nós fizemos um coralzinho e tivemos uma apresentação maravilhosa na escola. Só que isso daí foi uma aposta, né? Exato. Eu não posso dizer que isso serve de padrão para toda a turma de sexto ano. Foi um insight, na verdade, né? Foi, e acabou dando certo. Inclusive eu tentei reviver essa experiência em outras turmas e eu tive o mesmo resultado. Mas o trabalho do professor é ser o eterno aluno, né? Você está sempre buscando. Porque não existe turma igual, não existe aluno igual. E a gente tem que ter esse jogo de cintura, principalmente com essa nova geração. E aí, você está lidando com a questão do professor, no que você está falando, e a música entra como uma espécie de subterfúgio para que essa coisa fique mais tranquila na mente dos meninos. Não fique tão didática, aquela coisa moralista, né? Mas que se torne uma coisa mais lúdica, mais leve. Qual tema aparece recorrentemente na sua poesia e o que isso revela sobre você? Então, se fosse para eu caracterizar o que eu escrevo, eu diria que são questões existenciais.
eu vou narrar uma experiência que aconteceu com o Psicopoético de Montes Claros, que é bem conhecido na região. Aliás, é um salão de poesia nacional, quando o Haroldo nos propôs fazer a música tema. Eu fiquei completamente perdido na ocasião, porque eles estavam trabalhando a questão de meio ambiente e tinha a questão da bicicleta, que era o tema. Aí eu saí do psico assim, cara, como é que eu vou escrever uma música para um objeto inanimado? Só que a bicicleta teve a questão Eu consegui uma saída porque eu imaginei o seguinte, qual é o motor de uma bicicleta? É um coração humano. Então eu consegui aliar com essas questões existenciais que são recorrentes nas coisas que eu escrevo. Foi um desafio, né, para você, né? Foi bem interessante porque eu tive que partir do objeto bicicleta para chegar na questão humana aí. Ou vice-versa, né? Já houve um pouco de aquela linguagem que o pessoal de português estuda, né? Metafísica, não? É metalinguagem. Metalinguagem. Isso, eu acho bonito isso aí. Foi bem metalinguagem. Você tem que falar da poesia usando a bicicleta e ao mesmo tempo o elemento fantástico. Foi uma experiência muito bacana. Demonstra que, de certa forma, a gente conseguiu desenvolver a habilidade. É onde volta a questão da academia. Eu achei de suma importância porque talvez se eu não tivesse passado pelo curso de letras, eu não teria conseguido Foram as ferramentas que você aprendeu e você usou na hora certa, né? Do tipo, você mesmo falou, fiquei perdido. Aí você lembrou, mas peraí, as ferramentas eu já tenho. É porque elas estão meio que, né? Esquecidas lá na minha mente, né? Bacana. Aí acabou dando certo, a música ficou bacana, o pessoal curtiu e foi bacana. Ouça uma música, como que chama? Ela chama Bicicletas Voadoras. Bicicletas Voadoras. E tá no YouTube, hein, galera? Que autores, músicos ou educadores moldaram sua visão de mundo, mesmo sem você concordar totalmente com eles? Então, na faculdade, até pela questão da idade também, eu gostava de causar um pouquinho, né? Enchia meio que saco do pessoal. Então, assim, quando o pessoal vinha com William Shakespeare, eu queria William Blake. Sempre aquela coisa dos poetas malditos. Exato, os poetas por causa do rock and roll também, sim, né? Tem uma linkagem, né? Muito forte. Mas assim, como a gente escreve no geral em português e é para nossa região, é para o rock daqui, de Januário principalmente, porque eu não vejo muito o que a gente faz pensando em mundo a princípio. Eu penso no nosso universo, nosso né? povo. É a questão de arte e cultura. Você está inserido no universo, você está falando dos seus problemas. E você sente essa necessidade de passar essa mensagem, sim, né? Sim. E aí vem autores, assim, na poesia eu gosto muito de Pessoa, gosto muito da Cecília Meirelles, Augusto dos Anjos, que eu citei mais cedo, talvez seja o que tenha predominado ao longo dos anos. Descobri também o Manuel de Barros, que eu acho maravilhoso. E assim, tem alguma galera da filosofia, tem alguma leitura do Nietzsche, do Schopenhauer, essa turma aí agrega. E assim, eu te falei no começo aqui sobre a questão dos músicos terem me influenciado, as biografias dos caras. O Nietzsche mesmo eu descobri através de bandas de rock. E assim, durante certo tempo da minha vida teve forte influência. Atualmente, como eu estou mais voltado para a linguagem, eu diria que o Manuel de Barros tem mais predominância nesse sentido. Isso. Já houve um dia em que você pensou em abandonar um destes 3 papéis? Todo dia, cara. Todos os dias eu passo por essa experiência. Tipo, vou virar um nerd, vou virar um cara da bolsa, vou investir na bolsa. Pois é. Às vezes da bolsa, às vezes da bossa. Se eu vou mexer com a bossa, eu vou estar. Porque não tá dando. É aquela coisa. Mas assim, eu lembro do Rubão, grande músico. Ele já não está mais entre a gente, mas foi um dos maiores músicos de Januária. E eu lembro que ele sempre dizia, quando falava da questão de ser músico aqui na região, ele sempre falava a expressão: tem que ter o diabo no couro. Porque tanto o professor quanto o músico, o professor no Brasil, né, tem uma questão de desvalorização geral, mas o músico também, até que consiga conquistar algum nome, essa batalha. E o poeta já é questão mais existencial mesmo, já é necessidade, eu diria quase religiosa. Sim. Nessa questão aí. Parece que é uma missão, por mais dura, rústica e sofredora. Você não consegue largar. Tá dentro, né? Não dá pra largar. A gente já nasce com essa coisa, né? E assim, a pergunta inicial
Você já pensou em largar uma delas? Eu diria que todos os dias e todas elas já pensei em largar, não tem jeito. De que forma o erro na sala de aula, no palco ou no papel contribui para a sua maturidade? O erro é um grande professor, é um grande mestre para todos nós e assim, na vida, né? Quem não se dá o luxo de aprender com erro, vai aprender com o quê, né, cara? Não tem como, assim, é uma aprendizagem eterna. Não é só na sala de aula, não, na poesia, nos palcos também, a gente erra e acerta o tempo todo. No palco você tem aquela coisa de troca com o público, às vezes você chega com aquele repertório maravilhoso, ensaiado, e chega lá, não é aquela galera, e às vezes você está despretensiosamente numa festa e tal, e tem músicos que são amigos, você vem aqui dar uma palhinha, você, puxa, cara, o meu público está aqui, e tem essas coisas, né? Não é o momento, talvez, né? E faz parte da vida, você surpreende, na sala de aula, nos palcos, o erro eu acho que é essencial para que a gente cresça como ser humano. Então assim, eu me lembro de um relato de uma senhora na internet uma vez que eu achei maravilhoso. Ela estava com 80 anos e ela deixou um relato dizendo o seguinte: eu estou no final da vida, mas se eu pudesse voltar ao tempo, a coisa que eu mais faria seria errar. Porque a aprendizagem depende disso. A gente tem que errar. O pessoal da bolsa diz que a melhor coisa é o fracasso. Pois é. Eu diria que o pessoal da bolsa também. Bora. Se você pudesse transformar uma aula em uma canção ou então em um poema, qual seria essa canção? Transformar uma aula em uma canção ou em um poema. Qual seria essa canção? Uma canção já existente, no caso, que você diz? Fica a seu critério. Caramba, que pergunta. Em uma aula, em um poema ou uma canção? Qual seria essa canção? Nossa, cara. Tem umas canções, você falou assim, você fez eu dar um voo aqui agora, tem músicas que são bastante didáticas pela própria natureza delas, né? Você lembra, por exemplo, de Luz do Sol, do Caetano Veloso, que conta de uma forma tão poética a questão da fotossíntese. E às vezes o professor de biologia não tem um insight desse, e eu fico, cara, como pode? Bom exemplo. Eu não saberia citar uma canção propriamente, até porque transformar uma aula num poema, numa canção, vai depender muito do que acontecer nessa aula, né? Sim. Mas assim, tem grandes exemplos. Tem uma canção que... Pais e Filhos? Poderia ser também, né? Seria uma boa, principalmente para a questão de adolescência e tal. Mas eu tava... Porque a escola tá ligada aos adolescentes. Eu pensei primeiramente nela. Eu lembrei muito de Clube da Esquina 2. Mas aí eu acho que é porque eu também já gosto muito dessa canção, então eu acho que a mente já me traz. Já leva para aquele lugar. Mas assim, eu fui trabalhar direitos humanos com a galera e do nada eu me deparei com uma canção inédita do John Lennon, fui ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos e falei, puxa, isso está muito similar. Sim. Então assim, foi uma canção que serviu como uma roupa para essa aula. Mas assim, vai depender muito da aula mesmo, vai depender muito do que vai rolar, qual o contexto. Tem aula que você planeja também, chega lá, é uma outra situação, vai depender da questão que a gente está aprendendo. Eu diria que o educador de forma geral está aprendendo a lidar com questão de emoção, né? Eu acho que o século XXI está olhando melhor para isso. Mas como eu perguntei, então com certeza uma aula pode se transformar numa música? Com certeza, com certeza. E uma música pode ser uma aula também. O que você tenta preservar em si mesmo para não se tornar um professor mecânico, um músico vazio ou um poeta sem verdade? Eu diria que tem que buscar uma reciclagem, porque a gente se cansa também da gente mesmo. Se ficar se auto-repetindo, se não buscar propostas diferentes. Atualmente mesmo, eu vim do rock and roll, eu tenho a raiz bem arraigada nessa questão, só que assim, ao longo dos anos você vai abrindo um leque. Você, peraí, você é porque o rock tem a coisa da rebeldia, né? Sim, e tem uma certa hostilidade também com o rock na nossa região, principalmente. Sim. Tanto que a banda da gente chama Trilha da Mar justamente pela ideia de trilhos, as trilhas de Minas, que é a descoberta do estado, né? Aquela questão dos tropeiros. E tem trilha que refere também à trilha sonora, imagem,
pelo fato de estar na margem do São Francisco, e tem a questão de ser uma música marginalizada para nossa região. Então é dúbio, né? Você, a gente se conhece por causa do rock. Sim, sim. Porque o público do rock que é restrito, praticamente você conhece todos os roqueiros da cidade, eu conheço todos os roqueiros da cidade, justamente por causa dessa hostilidade que existe com o rock na região. E o pessoal não assimila rock e cultura de imediato, principalmente quando se trata de cultura nacional mesmo, não se percebe de imediato um rock nacional. E a gente sabe que tem rock no Brasil que só tem no Brasil. O exemplo dos anos 80, existe o rock brasileiro dos anos 80, que é uma coisa bem característica. E assim, para levar isso para a população aqui é mais difícil, essa questão de ter esse olhar, né? Não, isso aqui são artistas, são músicos. É preciso que também as pessoas desenvolvam um olhar crítico sobre as coisas também, né? Exatamente. E as pessoas têm um olhar muito imediatista. Até a música que eles escutam é aquela música chiclete, né? Mascou, já gostei, cospe. E eu tenho uma séria dificuldade em digerir música à primeira audiência. Eu já não conseguiria fazer isso, por exemplo. A leitura tem que ser passo a passo, né? Às vezes você pode me mostrar uma canção maravilhosa, não precisa ser algo que você fala. E assim, no primeiro momento você tem que ter essa questão crítica que você fala, acho que depende disso. De você parar e falar assim, vamos ouvir isso aqui com cuidado. E as pessoas não estão mais preocupadas com isso, né? Escuta música muito pela emoção do momento. Assim, é uma descarga, né? Não estou dizendo, descarga. E não estou dizendo também que elas têm obrigação com isso. Não. Cada um vai fazer o que quiser. Bem focado, aí você pode despedir. Então, Luiz, agradecer a oportunidade. Achei muito boa a iniciativa da Taberna do Velho Jack. É importante para o registro histórico, para as pessoas saberem, né, que existe arte alternativa, que tem pessoas se movimentando. A cultura não é algo parado, né? Está sempre nascendo e morrendo o tempo todo. E assim, às vezes a galera passa meio pelos bastidores, né? As pessoas não sabem que existem essas produções artísticas aqui. E assim, para a gente é muito importante, né? Uma iniciativa muito bacana, como registro histórico, como o registro da própria arte januarense. Dá para montar um arcabouço bacana. E assim, só temos que agradecer, muito bom mesmo. E tamo junto, gente. Valeu, um abração.